Por que o mundo ele tem tanta dor, tanto sofrimento, tanta guerra e tanta destruição? A Bíblia diz que é por causa de Satanás, que através dele o pecado se originou. Mas Satanás é um ser espiritual, mas aqui na terra ele tem os seus agentes também. E os seus agentes aqui na terra, a Bíblia chama de falsos profetas. Então vamos ver qual a relação do falso profeta e das guerras, das destruições e de todas as atrocidades que a gente tem visto hoje no mundo. Em João 14, versículo 15, diz assim, Jesus falando, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Jesus está dizendo aqui que os mandamentos dele, os 10 mandamentos, têm que ser guardados por amor a Jesus. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então logo ele faz uma referência entre a guarda dos 10 mandamentos e amor. Os 10 mandamentos têm que ser guardados por amor a Deus. Agora vamos entender os 10 mandamentos. É Jesus de novo que explica. Mateus 22, versículo 35 e diante, diz assim. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, ele falou a respeito dos 10 mandamentos aqui. Ele disse que os 10 mandamentos dependem de 2 mandamentos. Do que? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, dos 10 mandamentos, quando você guarda os 4 primeiros mandamentos, você está declarando seu amor a Deus. Porque se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses diante dele, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai usar o seu nome em vão, e você vai santificar o sábado, que é um mandamento que declara que Deus é o seu Criador. E se você ama o próximo, você vai guardar os 6 últimos mandamentos. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai dar falso testemunho contra o seu próximo, você não vai cobiçar as coisas do seu próximo. Então os 10 mandamentos, quando você guarda os 4 primeiros mandamentos, você declara o seu amor a Deus. E quando você guarda os 6 últimos, você declara o seu amor ao próximo. E aí Jesus disse, se você guarde esses mandamentos por amor a mim. Então, a guarda do mandamento e o fundamento do mandamento é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Em Mateus 7, Jesus fala a respeito dos falsos profetas. Agora começa a relação do falso profeta com a lei e com as calamidades que acontecem nesse mundo. E ele descreve os falsos profetas a partir do versículo 20, Mateus 7, 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis, os falsos profetas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Então no juízo final, os falsos profetas, esses aqui no caso, eles não sabem que eles eram falsos profetas. Eles chegam para Jesus e falam, mas Senhor, por que nós nos perdemos? Nós profetizamos dentro das igrejas pelo nome de Jesus, nós fizemos milagres pelo nome de Jesus, nós expulsamos demônios pelo nome de Jesus dentro das igrejas. E aí Jesus responde para eles, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, não foi pelo meu poder que vocês fizeram esses milagres? Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Quando Jesus disse iniquidade aqui, ele usou a palavra anomia, que significa desrespeito à lei de Deus, negação à lei de Deus. Então, o falso profeta, você vai reconhecer ele dentro de uma igreja, porque ele faz profecias em nome de Jesus, ele expulsa demônios em nome de Jesus, ele faz milagres em nome de Jesus, mas ele prega contra a lei de Deus, ele vai pregar contra os 10 mandamentos, falando que os mandamentos foram abolidos, que eles não valem mais,
Então Jesus está dizendo, esses são os falsos profetas. Os frutos dos falsos profetas é expulsar demônios em nome de Jesus, fazer milagres em nome de Jesus, fazer profecias em nome de Jesus e negar a lei de Deus. Eles vão falar contra os 10 mandamentos. Em Oséias 4:6, olha o que ele diz aqui a respeito dessas pessoas. É Deus falando. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Os falsos profetas, Deus está dizendo, vocês se esqueceram da lei de Deus e vocês negam a lei de Deus e vocês se alimentam do pecado do meu povo e da maldade dele, vocês têm desejo ardente. Então o falso profeta, ele nega a lei de Deus. E o que isso tem a ver com a violência no mundo hoje? Essa mensagem de negação à lei de Deus, qual é a relevância dela para as guerras, as mortes, as atrocidades que acontecem hoje? Em Ezequiel 8, versículo 16 e 17, olha o que diz aqui. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Aqui são os religiosos, eles estão lá no templo de Jerusalém, de costas para o templo do Senhor, para o altar do Senhor. Eles estão virando para o oriente, adorando o sol. Versículo 17. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Então, os sacerdotes estavam adorando o sol e Deus disse, no versículo 17, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem ele essas abominações, adorar o sol, no lugar de adorar a Deus, que fazem aqui para que ainda encham a terra de violência. Deus está dizendo que quando seu povo adora outros deuses, aqui no caso é adoração ao sol, a terra se enche de violência. Olha só. Por quê? A guarda da lei de Deus, ela tem a ver com amor. Nos 10 mandamentos, o 4º mandamento diz que você tem que descansar no dia de sábado, porque Deus criou tudo em 6 dias e ele descansou no 7º dia, e quando você descansa no 7º dia, você está declarando que Deus é o seu Criador. Satanás introduziu um outro dia de adoração no lugar do sábado, é o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. A igreja romana, a igreja católica apostólica romana introduziu a adoração no primeiro dia da semana, o domingo, que os romanos, o Império Romano adorava o sol no dia de domingo. Os cristãos devem adorar a Deus no dia de sábado, declarando que Deus é o seu Criador. Então aqui ele está dizendo que quando o seu povo adora o sol, no caso hoje, a guarda do domingo, a santificação do domingo, a terra se enche de violência. Olha que interessante isso. Em Mateus 24, Jesus fala dos sinais da sua vinda. E olha o que ele fala a partir do versículo 10. É do fim dos tempos aqui. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Por que eles vão fazer isso? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então vão se levantar vários falsos profetas. E eles vão pregar contra a lei de Deus.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade é a anomia, a negação à lei de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, a anomia, a negação à lei de Deus, o amor se esfriará de quase todos. E os homens vão se odiar uns aos outros. Os falsos profetas que pregam contra a lei de Deus, Jesus está dizendo, a negação à lei de Deus vai se multiplicar no mundo e o amor se esfriará de quase todos. Porque quando você ama Jesus Cristo, você guarda os seus mandamentos. E quando você guarda os 10 mandamentos, você declara o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo. Mas o falso profeta, ele nega a lei de Deus e vai levar o mundo todo a negar a lei de Deus. E a Bíblia diz o que vai acontecer. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, a negação à lei de Deus, o amor se esfriará de quase todos. E é por isso que hoje o mundo ele tem guerras, destruições, ódio, escândalos por todo lado. Porque o mundo se recusa a declarar no dia de sábado que Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra. E o mundo inteiro está adotando um outro dia de guarda, um dia em que os romanos adoravam o sol. O povo continua adorando o sol. E por isso que Ezequiel diz, por isso que a terra se encheu de violência. Nós temos que santificar o dia que a Bíblia manda santificar, não o dia que homens ou líderes religiosos mandam que a gente santifique. Nós temos que obedecer a Bíblia e a Bíblia somente. Amém?